A Rússia avança na Ucrânia e as forças de Vladimir Putin conquistam mais território diariamente. E é apenas uma questão de tempo até que a defesa de Donbás finalmente colapse. Com Donbás conquistada, a Rússia pode focar no resto da Ucrânia. As forças russas vão marchar até Kiev e tomar o país inteiro, a menos que a Ucrânia ceda às exigências maximalistas de Putin. Neste momento, é isso que Putin quer que o mundo inteiro acredite que está acontecendo na Ucrânia, mas a realidade é bem diferente. A obsessão de Putin em conquistar a Ucrânia devorou a Rússia por dentro. E toda essa destruição do próprio país foi feita em troca de meros 14-15% da Ucrânia. Segundo a revista The Economist, que divulgou um relatório detalhado em 2 de dezembro, isso mostra como a Rússia ganhou pouco apesar das grandes perdas de soldados na Ucrânia. O veículo aponta que os avanços russos em 2025 foram mais rápidos que nos anos anteriores, ressaltando que as forças russas ocuparam 4.562 km² da Ucrânia até dezembro. Isso não é muito, especialmente considerando o tamanho da Ucrânia, mas é melhor do que os 3.704 km², ou cerca de 1.440 milhas quadradas que a Rússia conquistou em 2024. Em novembro, as forças russas avançaram em ritmo quase recorde, ao menos desde o início da invasão de Putin. Cerca de 690 km², ou 266 milhas quadradas da Ucrânia, caíram nas mãos da Rússia em apenas 30 dias no mês passado. Esse ritmo acelerado indica possíveis problemas para o futuro da Ucrânia. No entanto, há ressalvas em relação a tudo isso, e são ressalvas que Putin preferiria que o resto do mundo não entendesse primeiro. Os números que acabamos de mencionar, embora pareçam impressionantes quando ditos, não são tão massivos quanto podem parecer. 266 milhas quadradas em novembro equivalem à Rússia conquistar 15 aeroportos LAX por dia. Grande parte desse território é vazio ocupado pela Rússia durante ataques às cidades-fortaleza da Ucrânia. É o fracasso da Rússia em capturar essas cidades que é o principal problema. Um ritmo recente e mais rápido significa muito pouco quando se leva em conta o fracasso da Rússia em conquistar uma única grande cidade. Mesmo cidades menores, como Pokrovsk, atacadas há mais de um ano pela Rússia, demoram a cair com a estratégia de Putin, resultando em poucos ganhos para a Rússia em quase 4 anos de guerra. Quão mínimos? The Economist expõe os números claramente. Nos últimos 3 anos, a Rússia capturou apenas mais 1,45% do território da Ucrânia, onde vivia aproximadamente a mesma proporção da população do país antes da invasão. Nenhuma grande cidade mudou de controle. A Rússia tentou tomar Pokrovsk, que antes da guerra era a 73ª maior cidade da Ucrânia, com 61 mil habitantes. Por 14 meses, vamos repetir, 145% da Ucrânia em 3 anos. Após mais de 3 anos de combates brutais, essa porcentagem da Ucrânia ocupada é, em resumo, patética. A Rússia controla cerca de 20% da Ucrânia, incluindo a Crimeia, tomada em 2014 e regiões do sul e leste ucranianos. Foi isso que a Rússia tomou antes da Ucrânia recuar suas forças nos primeiros estágios da invasão de Putin, desde a estabilização da guerra na Ucrânia. No que temos visto nos últimos anos, os avanços da Rússia têm sido microscópicos e ocorreram a passos de tartaruga. Eles também têm sido caros, tão caros que é preciso questionar se tudo isso vale a pena para a Rússia. De acordo com The Economist, uma meta-estimativa sugere que a Rússia perdeu entre 1 milhão e 1,35 milhão de soldados mortos ou feridos desde o início da guerra. A United 24 Media acrescenta que esse número de baixas é aproximadamente equivalente ao número de soldados americanos que os Estados Unidos perderam durante a Segunda Guerra Mundial, em um período de tempo relativamente semelhante. O Museu Nacional da Segunda Guerra Mundial confirma essa estimativa, informando que os Estados Unidos da América tiveram 416.800 mortes de soldados, mas não especifica o número de feridos. O museu ressalta que as baixas globais variam muito conforme a fonte. Ainda assim, o ponto continua válido. Os Estados Unidos da América perderam esse número de pessoas. Durante a retomada da Europa Ocidental da Alemanha nazista, também contribuíram para a queda do regime e a captura de territórios na África e Ásia. Os Estados Unidos da América perderam tantos soldados em várias campanhas na Segunda Guerra quanto a Rússia perdeu ao tomar 145% da Ucrânia, só no primeiro semestre de 2025. Segundo o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, 10 mil soldados russos morreram.
Isso representa cerca de um quarto dos soldados americanos mortos na Segunda Guerra Mundial, mas em apenas 6 meses. Claro, sofrer grandes perdas ao longo de uma guerra é o jeito russo de lutar. Historiadores russos afirmam que a União Soviética teve 16 milhões de baixas na Segunda Guerra, 11,5 milhões de militares. O Museu Nacional da Segunda Guerra Mundial estima que a União Soviética perdeu entre 80 e 807 milhões de soldados e até 152 milhões de civis. Mas o ponto continua o mesmo. O desgaste de equipamentos e pessoas tem sido uma estratégia russa há décadas, e é uma que Putin tem utilizado na Ucrânia. Mesmo considerando o desgaste, perder até 135 milhões de soldados por cento e 45% da Ucrânia é um número absurdo. E como o economista aponta, isso significa que até 1% da população masculina russa em idade de combate já morreu na Ucrânia. Um relatório em outubro trará mais informações. A Político notou que a proporção de russos mortos para feridos caiu tanto que a Rússia precisará recrutar ainda mais pessoas. Segundo um relatório da linha direta de inteligência militar ucraniana, Eu Quero Viver, o veículo diz que sem um sistema adequado de evacuação de feridos no campo de batalha, há só 13 soldados feridos para cada morto. Isso indica um baixo nível de sobrevivência dos feridos, que são mal treinados em medicina tática e geralmente são abandonados sem ajuda após serem feridos. A Rússia não conquista esses avanços sacrificando soldados que poderiam voltar à linha de frente após se recuperarem. Quase metade de todas as baixas da Rússia agora são mortes, e isso tem um impacto severo na capacidade do país de avançar em qualquer ritmo próximo ao que Putin esperava. Segundo a Euromaidan Press, a matemática da estratégia militar russa também não favorece Putin. Além disso, segundo o economista, o ritmo atual do progresso da Rússia significa que o país precisaria até maio de 2028 para conquistar as 4 regiões ucranianas parcialmente ocupadas. Essas áreas incluem Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia. Juntas, somam 20.345 km² da Ucrânia que ainda precisam ser capturados para ocupar totalmente as 4. Maio de 2028 está a cerca de 2 anos e meio da data de publicação deste vídeo. Isso mostra quantos soldados a Rússia teria perdido nessas conquistas se até 135 milhões de russos tivessem morrido, sido feridos ou capturados pela Ucrânia em quase 4 anos de guerra. Outros 80 a 90 mil também passarão por isso se as 4 regiões forem totalmente conquistadas. Isso aumentaria as baixas russas para mais de 2 milhões. Mas o país controlaria só 22 ou 23% da Ucrânia. Vamos analisar os números de outro jeito. Dissemos que a Rússia controla 20% da Ucrânia, mas o economista diz que só capturou 14% desse total nos últimos 3 anos. Ainda restam 80% da Ucrânia para a Rússia conquistar, caso queira dominar todo o país. Dividindo 80% por 15%, a Rússia precisaria de mais de 55 períodos de 3 anos lutando na Ucrânia para cumprir a ambição de Putin. Multiplicando 55 blocos por 3 anos, obtemos cerca de 165 anos. Esse é o tempo que a Rússia precisará lutar. Assumindo que todas as condições permaneçam como estão agora, só para contextualizar, e isso pressupõe que as defesas da Ucrânia resistam por todos os 165 anos. Isso indica que a Rússia perderia mais de 556 milhões de soldados em uma guerra sem fim por gerações. Após a morte de Putin e seus aliados, a Ucrânia também estará desgastada. Vamos analisar esse problema mais adiante no vídeo. Mesmo assim, esses números mostram o desgaste total da guerra criada por Putin e que os avanços russos não são tão impressionantes quanto ele quer fazer parecer. Putin, incapaz de dominar a Ucrânia, destrói a Rússia por dentro e pode deixar só a casca do país. Independentemente do resultado da guerra na Ucrânia, o que isso representa para a Rússia no futuro imediato? Os números apresentados pelo economista deveriam mostrar aos participantes das discussões de paz na Ucrânia, especialmente aos Estados Unidos da América, que a Rússia não possui tanta influência quanto afirma. A Fundação Jamestown destacou que o território conquistado na Ucrânia tem sido a principal fonte de influência de Putin nas negociações de paz desde que essas negociações começaram. Em um artigo de 26 de novembro, o veículo afirmou que a abordagem de Moscou para as negociações de paz está baseada em influência, não em boa vontade. Moscou intensifica ameaças e muda posições para demonstrar força, sobretudo antes de grandes eventos diplomáticos. Já vimos esse padrão se repetir, e a influência que Putin busca, pois as negociações de paz aumentaram recentemente.
Como diz o economista, não é coincidência que a Rússia tenha feito grandes declarações sobre ter tomado Pokrovsk. Poucos dias antes, os enviados do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, deveriam chegar a Moscou para negociações de paz. Para Putin, a percepção é fundamental na guerra da Ucrânia. Ele buscava mostrar grandes avanços da Rússia. Isso envolvia tomar uma cidade estratégica na linha de frente de Donetsk. A Rússia mentiu sobre a queda de Pokrovsk, segundo revelou a ABC News da Austrália em 6 de dezembro. A Ucrânia contesta as alegações da Rússia sobre a cidade e seus soldados seguem lutando para manter Pokrovsk. Isso não quer dizer que a cidade não vá cair eventualmente. Provavelmente sim, pois a Ucrânia agora busca causar o máximo de baixas antes que seus soldados recuem para outras cidades-fortaleza em Donetsk, que Putin ainda não conseguiu tomar. Mas o ponto aqui é que Pokrovsk não havia caído quando Putin afirmou que tinha, e o principal motivo pelo qual ele fez essa afirmação. Ao fazer isso, tentou criar a impressão de rápido avanço da Rússia antes da visita dos Estados Unidos da América. Isso não é especulação. A Rússia não admitiu sua mentira sobre Pokrovsk e provavelmente nunca admitirá. Ficou claro que ele acha que reivindicar território favorece nas negociações de paz. Em 3 de dezembro, após conversas sem acordo com os Estados Unidos da América, o assessor do Kremlin, Yuri Ushakov, afirmou que a Rússia acredita que só o território deve definir o resultado das negociações. O progresso e a natureza das negociações foram influenciados pelos sucessos do exército russo no campo de batalha nas últimas semanas, afirmou Ushakov, antes de acrescentar: nossos soldados russos, por meio de seus feitos militares, ajudaram a tornar as avaliações de nossos parceiros estrangeiros sobre o caminho para um acordo de paz mais adequadas. Ushakov omite o número de baixas russas exigidas para qualquer avanço do exército. Ele também não fala sobre o pouco território que a Rússia conquistou na guerra na Ucrânia, ou que a queda de Pokrovsk, criada por Putin e seus aliados para manipular os Estados Unidos da América e pressionar a Ucrânia a aceitar um acordo de paz que não reflete a realidade do campo de batalha. Os Estados Unidos da América tentam ser cautelosos ao abordar as próximas negociações de paz em 8 de dezembro. O Kiev Independent divulgou que o embaixador dos Estados Unidos da América na OTAN, Matt Whitaker, afirmou que Trump também busca vantagem nas negociações de paz. Whitaker disse que houve avanços importantes nos esforços de paz, embora ainda fosse possível que Trump se afastasse se sentisse que não havia acordo a ser feito. O principal comentário de Whitaker foi que Trump sabe pressionar Rússia e Ucrânia para obter um acordo de paz, ignorando mensagens contraditórias sobre pressionar ou desistir. Os comentários questionaram a credibilidade que o governo Trump dá às alegações russas de grandes avanços. As observações de Whitaker sobre pressionar a Ucrânia indicam que os Estados Unidos da América podem estar levando as alegações de Putin um pouco a sério. Whitaker também cita a Rússia nessa afirmação. Os Estados Unidos da América deixaram as negociações de paz em Moscou sem acordo, indicando que ainda discordam da Rússia sobre os termos e que o apoio à Ucrânia segue incerto. Os dados divulgados pela Economist e o Instituto para o Estudo da Guerra não mostram a Rússia em boa situação no campo de batalha. Além das décadas para conquistar a Ucrânia e dos 2 anos e meio, a Rússia ainda precisará lutar para ocupar todo o leste do país. O tamanho das perdas russas para conquistar 15% em 3 anos mostra que a situação não é tão forte quanto Putin diz. Mesmo assim, não podemos ignorar a aceleração citada antes. No geral, os avanços russos na Ucrânia em novembro ainda são pouco expressivos. No entanto, o país está se aproximando de conquistar Pokrovsk e pode tentar usar esse fato como mais uma forma de pressão em futuras negociações. Ainda assim, a Rússia estaria ignorando o que vem após Pokrovsk. Os avanços se aceleram porque a Ucrânia faz retiradas táticas e desgasta o exército russo. Assim que Pokrovsk e Mirnarad caírem, a Rússia voltará ao mesmo ciclo, perdendo milhares de soldados por ganhos mínimos. Donetsk não vai cair só porque a Rússia capturou Pokrovsk. O The Independent destacou em novembro que pouco restará de Pokrovsk quando cair e que a próxima batalha da Rússia será igualmente feroz. A área atrás das linhas de frente ucranianas foi preparada para uma retirada combativa das principais forças. Milhares de quilômetros de trincheiras, barreiras, armadilhas para tanques e labirintos de arame farpado foram instalados, destaca o veículo. Campos minados secretos seguem atrás dos bunkers para operações. E uma mira precisa fará da próxima fase russa mais uma seção no moedor de carne na frente leste da Ucrânia.
Tenha em mente que Pokrovsk, embora tenha sido importante durante grande parte da campanha de Donetsk, está longe de ser uma grande cidade ucraniana. Nenhuma grande cidade do país foi tomada pela Rússia, e as cidades restantes em Donetsk estão muito fortificadas. A Ucrânia pode ter usado Pokrovsk como exemplo dos ataques russos a outras cidades de Donetsk. Se a Rússia levou 14 meses para tomar Pokrovsk, é provável que as outras cidades de Donetsk também demorem para cair. Nesse período, a Rússia perderá milhares de tropas por mês, o que favorece a Ucrânia. Quanto mais a Rússia perde pessoas, mais lentos ficam os avanços. A Ucrânia pode usar as perdas russas para mostrar como está prejudicando Putin. Por quanto tempo a Rússia conseguirá lutar antes que seu líder destrua totalmente suas forças armadas e o próprio país que as sustenta? O contra-argumento é que a Ucrânia também não está em boa situação. Segundo a Euromaidan Press, a Ucrânia sofreu tantas perdas na defesa que enfrenta falta de pessoal. Essas perdas não são tão grandes quanto as da Rússia, mas a Ucrânia também não revelou tudo. Em 28 de novembro, Sergei Maidukov, da Al Jazeera, disse que a Ucrânia está sem homens, dinheiro e tempo. Cerca de 21 mil soldados ucranianos deixaram seu exército somente em outubro. Maidukov diz que a Ucrânia pode precisar reformular radicalmente suas estruturas militares e de mobilização para manter o efetivo necessário. Os Estados Unidos, além de prejudicar a Rússia, podem agravar os problemas da Ucrânia. Na segunda metade de 2025, a Ucrânia intensificou seus ataques à indústria petrolífera da Rússia. Enquanto o país busca desacelerar a máquina de guerra e prejudicar a economia russa, causando conflitos internos para Putin. Saiba mais sobre o sucesso desses esforços em nosso vídeo. Esses ataques são ações de longo alcance apoiadas pela inteligência militar dos Estados Unidos da América. Quando o governo Trump citou sua influência sobre a Ucrânia, essa inteligência ganhou destaque. Bloomberg afirmou em novembro que os Estados Unidos da América reduzirem a inteligência militar para a Ucrânia poderia prejudicar mais o país do que os próprios Estados Unidos da América. Escolher cortar o acesso a armas. Não presuma que isso não seja uma possibilidade. Em março deste ano, os Estados Unidos da América bloquearam temporariamente o acesso da Ucrânia à inteligência. Então, os Estados Unidos da América ainda desempenham um papel fundamental em tudo o que pode acontecer na guerra da Ucrânia no futuro e nas negociações de paz para o sucesso contínuo da Ucrânia contra a Rússia. Se a Ucrânia continuar recebendo apoio dos Estados Unidos da América com Trump, usando sua influência contra a Rússia, os pequenos ganhos e grandes perdas de Putin na Ucrânia nos últimos 3 anos podem, no fim, encerrar a guerra. Ou seja, o descontentamento interno na Rússia pode derrubar Putin, e cabe à Ucrânia resistir até que isso aconteça. Os ataques aos depósitos de petróleo que mencionamos antes fazem parte de uma campanha para criar raiva contra Putin dentro da Rússia. Em 3 de dezembro, o Daily Express noticiou que o apoio à guerra na Rússia também parece estar secando. O veículo afirma que pesquisas na Rússia indicam que 56% desejam o fim imediato da guerra, enquanto o apoio à sua continuação caiu para 23%. Entre os entrevistados, 83% relatam cansaço com a guerra de seu líder, considerando os dados precisos. Elas indicam que os russos querem o fim da guerra, especialmente agora que a paz parece possível caso Putin persista no conflito. Nessas condições, existe a chance de que esse tipo de sentimento aumente a ponto de Putin ter que parar só para manter seu próprio povo satisfeito. Quanto mais mortes a Ucrânia causar enquanto atrasa os avanços russos, mais provável esse desfecho. Afinal, parece que o povo da Rússia está muito consciente de que Putin está prejudicando eles para sustentar sua própria ambição. As rachaduras já começam a surgir na Rússia. Um general russo já traiu Putin ao revelar que a invasão da Ucrânia fracassou no primeiro dia. Esse general relata um erro de cálculo do Kremlin, inteligência falha e uma guerra brutal que custou à Rússia muito mais do que esperava. Saiba mais sobre essa traição em nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais sobre a situação de Putin na Ucrânia. E obrigado, como sempre, por assistir.